tema desta noite, para nós já iniciarmos o ano, é entre nós. Pela história que nós vamos ler aqui, de Gênesis 28, a partir ali do versículo 10, o foco é o versículo 16, mas eu quero ler a partir do verso 10. É nós entendermos que mesmo nós olharmos para o céu, ao olharmos para o céu e vermos que o nosso Deus, Ele é tão infinito, Ele é tão maravilhoso, está lá no seu alto e sublime trono, nós temos a certeza de que Ele também está aqui entre nós. O Espírito do Senhor está entre nós neste lugar. E eu quero te convidar a se deliciar na presença do Senhor nesta noite. O texto diz assim, 28 de Gênesis, verso 10. Obrigado. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra, em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei, até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Amém? Fala conosco, Jesus. Espírito Santo, mostra-nos, ó Deus, com clareza o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, desde o ventre, lá já causava, desde na barriguinha da sua mãe já causava. E aí ele cresce, né, ele já sai do ventre pendurado no calcanhar da sua mãe, de Esaú, seu irmão, né, que estava ali com a mãozinha, que a mãozinha de Esaú saiu primeiro, né? Aí a parteira já colocou uma tirinha lá para saber quem era quem. E depois Jacó sai ali. E Jacó, quando cresce, ele se aproveita de algumas situações, não é isso? Ele se aproveita do fato de Esaú, seu irmão, por exemplo, não se preocupar muito com algumas coisas que, para o povo de Deus, era algo importante, né? A primogenitura, por exemplo, era algo muito importante. E Esaú a vendeu, a trocou por um prato de lentilha. Olha, essa lentilha deveria ser muito boa, né, para que algo tão importante pudesse se equivaler àquilo, né? Eu fico pensando no caldinho de feijão, eu fico pensando na tortinha de frango. Será que era tudo isso, né? Mas enfim, acontece que Esaú desprezou algo que para o povo de Deus era algo importante. Esaú desprezou isso, e Jacó, por sua vez, bobo que não era, então tá bom. Se você despreza algo, eu vou me aproveitar da sua ignorância, eu vou me aproveitar da sua insensatez. E então ele dá o primeiro golpe em Esaú, leva a sua primogenitura. Daqui um tempo, sua mãe, ele está lá trabalhando, e sua mãe ouve
que chega o momento, então, da bênção, né? Nós vamos ver isso lá em Gênesis 27, e aí Rebeca ouve, né, que Isaac quer um guisado e tal, que Esaú fosse ao campo buscar e preparar aquele fantástico guisado, aquela coisa aí sim, era um caldinho de feijão maravilhoso, né? E aí Jacó com Rebeca faz todo aquele esquema, né, de usar uma roupinha, a roupinha de Esaú, de pôr um pelinho na mão, ele dá uma tapeada em Isaac, que já era um ancião de dias, já era bem velhinho, já não enxergava mais, né? Então foi facilmente enganado. E por conta então dessas tramóias na vida de Jacó, ele precisou sair corrido da sua terra. Olha aí, Esaú, quando chega lá com o guisado para o pai, percebe que foi enganado por Jacó, percebe que a bênção que era para ser proferida por ele, sobre ele, fora proferida então na vida de Jacó, ele sai furioso. Interessante que quando a bênção de Isaac era prometida a Esaú, ele queria aquela bênção, mas ele desprezou a sua primogenitura, né? Então ele sai furioso. Mas se eu pegar esse Jacó, ele vai ver só, eu vou fazer um guisado com ele, isso que vai acontecer. Jacó sabendo disso, Rebeca sabendo disso, então eles fazem um bem bolado e mandam-o para a casa de Labão. Então é nesse percurso, com medo, é nesse percurso que ele sai foragido porque pisou na bola, ele sabe que ele errou, eu imagino que ele, naquela caminhada, né, de Bérseba até Harã, eu imagino que ele vá pensando, poxa vida, que mancada eu dei, eu vou ter agora que abandonar meus pais, eu vou ter que abandonar o meu habitat, eu vou ter que abandonar meus amigos, minha família, nossa, eu não vou mais poder empinar um pipa com meus colegas, não vou poder jogar uma bolinha de gude, não vou poder fazer nada, agora, porque eu pisei na bola, porque eu fui rebelde. E aí, quando ele chega na cidade de Luz, ele cansado da sua viagem, pensa que ele não estava andando num Corsinha, não, ele estava na caminhada mesmo, no Corolla ali, né? Receba, irmão, receba, né? Então aí o que acontece? Ele para e fala, eu vou dar uma descansada aqui. E ali, ele para, deita, dorme e tem uma linda visão. E eu imagino que para ele chegar até essa visão, ele pensou muito nos seus dias. Muitas vezes a gente para pensar, para refletir sobre as nossas ações. Final de ano, agora a gente falou muito disso aqui, né? De pensar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que nós vamos fazer. A gente reflete muito. E às vezes a gente dorme pensando naquilo, né? Até sonha com aquilo. A gente começa a contar carneirinho, não é isso? E a gente até sonha com o paraíso, a gente sonha com tantas coisas boas, e aí nós vamos ver que apesar de Jacó, Deus se mostrou para ele. E aí vamos ver algumas lições. Esse conteúdo desse sonho de Jacó, eu gosto muito desse texto, eu gosto demais desse texto, porque quando nós vamos caminhando nas Escrituras, lá em Gênesis, e aí eu retomei a minha leitura anual, né? Então, quando a gente vai caminhando pela criação, nós vamos caminhando pela história de Noé, pela história de Abraão, né? Pela história de Isaac, aí a gente chega na história de Jacó, nós vamos ver que Deus sempre está se relacionando com os seus filhos, Deus sempre está se relacionando com o seu povo. Porém, nós vamos ver que Deus aparece, né, as teofanias que vão acontecendo ali com Noé, com Abraão, né, na história ali de Ló, nós vamos ver Deus se apresentando nas regiões onde os seus filhos estão, no bairro onde eles estão, na casa que eles estão. Agora Jacó não está mais na sua casa, Jacó ele saiu de uma cidade a outra. E quando ele tem esse sonho, ele dorme e ele vê lá em cima, no céu, uma escada, anjos ali andando, subindo e descendo, e Deus aponta, e quando ele acorda, ele entende que o meu Deus,
o Deus dos meus pais, Ele está lá com os meus pais, Ele está lá com minha mãe, com meus amigos, com meus tios e tal, mas Ele também está aqui comigo. Verdadeiramente Deus está aqui, queridos. Irmãos, isso é muito lindo, porque isso muda a história de Jacó. A partir daqui, ele entende que Deus quer um relacionamento com ele. Ele entende que Deus quer caminhar com ele aonde ele for. E aí ele vai terminar o texto dizendo, se Deus for comigo, então ele será o meu Deus. É isso. Ele não é que ele colocou uma condição para Deus, mas é porque ele estava tão empolgado, tão emocionado, tão feliz de saber que Deus iria com ele, que, olha, tomou toda a coragem do mundo. E eu quero, primeiro fato que eu quero trazer para nós nesta noite, nós somos filhos, o Senhor está conosco, então nós precisamos também de ousadia, nós precisamos de coragem, nós temos um ano novo inteirinho pela frente, novas oportunidades, e o Senhor está com você, o Senhor está com você. Quaisquer situação, decisão que você for tomar, se for colocado diante do Senhor, Ele estará com você. As palavras do Senhor para Jacó foram essas: eu estarei contigo, a terra que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Olha que coisa linda, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei. O Senhor está dizendo para nós, estou com vocês, 2023, eu estarei com vocês, assim como fui com teu pai Abraão, assim como fui em 2022, assim como fui em 21, assim como fui em toda a história, eu continuo com você. O Senhor quer se relacionar com você. Outro ponto, Deus acordou, quando acordou do sono, Jacó reconheceu que havia sido visitado pelo próprio Deus. Não importa onde você estiver, Ele está com você. Não importa se lá no cume, no alto monte, na bênção, ou se no mais profundo vale, ali está o Senhor, porque Ele quer, Ele faz questão, Ele deseja estar com você. Foi para isso que o homem foi criado, para se relacionar com Deus. Lá no início da Bíblia, Gênesis 1, 2, de Gênesis 1 até o 4, Jesus andava com o povo no jardim, com Éden, né, no Éden, com Adão e Eva. Gente, isso é fantástico. A gente imaginar esta situação, você trabalhar o dia inteiro, olha, como pai, né? Hoje eu tenho, graças a Deus, Deus é tão bom comigo, que Ele me disponibiliza a flexibilidade de, em alguns momentos, eu estar em casa trabalhando. Mas quando eu trabalhava no banco, por exemplo, eu saía em casa cedo, meus filhos tudo dormindo. Voltava, eles estavam na escola, ou então, sei lá, eles estavam lá. Como era gostoso eu chegar em casa e ser recebido pelos meus filhos, pela minha esposa. Como isso é gostoso, isso é tão importante, né? Acho que a maioria de nós aqui somos pais, sabemos disso, como isso é gostoso. Agora imagine você que crê no Senhor, você que entende que Deus está com você, você que entende que Deus quer caminhar com você, imagine você poder acordar e saber que Deus está com você, saber que você vai pegar o busão para ir trabalhar, às vezes você vai passar até raiva no transporte público, no ônibus, e vai chegar lá, o Senhor está com você lá. Na hora que você sentar na sua cadeira, ligar o computador, pegar um cafezinho para tomar, o Senhor está com você lá. É isso, e nós precisamos fazer o quê? Nos alegrarmos, celebrarmos, porque verdadeiramente Deus está conosco, mesmo lá no seu trampo. Ah, mas o meu trampo eu não aguento, eu não suporto o meu chefe, eu não suporto a minha chefa. Comece a suportar, comece a amar, porque inclusive lá o Senhor está com você. Para onde essa visão da escada pode nos levar hoje, né, neste ano que se inicia de 2023? O significado dessa visão é compreendido à luz do contexto que se apresenta, que eu acabei de falar, né? Jacó ele teve que fugir da presença do seu irmão, porque Esaú queria matá-lo.
né? Então, a gente vê que o Senhor, mesmo diante desta situação, o Senhor estava com Jacó. Aí há aqueles que vão dizer, né, por isso que Jacó era o escolhido de Deus, foi o escolhido de Deus, era o bonitinho de Deus, e em Jacó tudo foi predestinado. Não. Deus escolheu Jacó, porque Deus precisava escolher alguém da descendência de Abraão para trazer a prosperidade e a posteridade conforme foi prometido. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém da linhagem, alguém da descendência de Abraão precisava acontecer. Outra coisa, por que Jacó? Porque Jacó viu, porque Deus viu de antemão, por antecedência, o coração de Jacó. Se nós olharmos a vida de Jacó, nós vamos ver que ele foi um homem temente a Deus. Já Esaú, pelo contrário, tinha um coração duro, menosprezava as coisas dos seus pais, menosprezava a religião, menosprezava o Deus dos seus pais. Olha, se nós vamos ver a história de Esaú, por exemplo, quando ele ouve que Isaac manda Jacó lá para Arã, para casar lá na casa de Labão, para não casar com as cananeias, Esaú ouve isso, o que Esaú faz? Já que meu pai não quer que eu case com as cananeias, é para lá que eu vou. E foi lá e arrumou não uma, mas 2 esposas. Olha aí, ele era do contra. E Deus, ele já sonda os nossos corações. Deus já sabe o que nós vamos fazer. Ele não é a causa, mas ele sabe a causa. Ele conhece, ele sabe. Ele não vai causar nada, mas ele vai respeitar as suas decisões. Jacó, então, acaba, por ser um homem que lá na frente de Deus está vendo o seu coração, um coração de adorador, um coração de servo, um coração disposto a servir ao Senhor. Então, Deus usa a linhagem de Jacó para fazer a diferença na descendência de Abraão. Então, é a partir de Jacó que as coisas começam a acontecer. Mas só que pelos seus erros, ele também precisou pagar pelos seus erros. Olha que coisa interessante, ele teve que fugir da casa dos seus pais, porque seu irmão queria matá-lo, mas ele foi cair aonde? Justamente na casa do seu tio, que estava pronto para explorá-lo. Ele foi explorado por Labão. Ai, tadinho do Jacó. Não, o que ele enrolou lá atrás, ele também foi enrolado aqui. É ação e efeito, né? Ação e reação, efeito e causa. Não é isso? Foi assim que aconteceu. Mas Deus castigou Jacó. Não. É ação e efeito, não tem jeito. Uma outra coisa, tudo isso significa que Deus, quando Ele está mostrando para Jacó que em ti será bendito, eu vou te abençoar, é porque Deus conhecia o seu coração. Deus garantiu a Jacó, eu estarei com você, vamos junto nessa peleja, apenas aprenda com os seus erros. Jacó, aprenda com os seus erros, que eu estou contigo. E se teus ascos, aprendam com os seus erros. O que nós falhamos em 2022, vamos corrigir. Senhor, nos ajuda a corrigir, e vamos para cima, porque o Senhor está conosco. Agora, a chave para que nós possamos entender essa questão da escada também, é que aquela visão prenunciava Cristo, o Filho de Deus. Abra comigo, ou coloca aí, por favor, Herbert, João, capítulo 1, versículo 51. Olha o que Jesus, o próprio Filho de Deus, vai dizer a respeito dele mesmo. Colocou aí? O próprio Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha que coisa linda. A escada, lá o sonho da visão de Jacó, sendo o antítipo de Jesus Cristo, tipificando Cristo, mostrando lá em Jacó o Filho de Deus, Cristo, aquele mostrando que Ele está com Deus lá no seu alto e sublime trono. E o mais interessante ainda que está prenunciando Cristo, e não somente isso,
mas está mostrando a questão, Jesus está mostrando, endossando e confirmando aquilo que Deus fala a Jacó: eu estarei contigo. E aqui Jesus está falando aos seus discípulos: eu estou com você, eu sou aquele que Jacó sonhou, eu estou com vocês, eu sou aquele que estava lá em cima na escada, agora eu estou aqui. E este é o mesmo Deus que está entre nós aqui nesta noite, meus irmãos, para nos trazer mais dele, para nos abençoar, para nos santificar, para nos justificar, para nos batizar com o seu Espírito Santo, para transformar a nossa história, para transformar as nossas vidas. Ele está entre nós, é entre nós. Não é distante, não. Às vezes a gente pensa que ele está lá fora, longe, distante. Não, ele está aqui, neste lugar. Algumas lições para que a gente possa aplicar nas nossas vidas hoje. Em primeiro lugar, ele nos ensina que Deus cumpre o seu propósito apesar da falha humana. Apesar de você, apesar das suas ações, eu quero dizer que você está sob o cuidado de Deus. Não é sobre escondido, mas o cuidado dele está sobre você. Mas eu sou tão falho, eu sou tão picareta, eu sou tão negligente, sabe? Eu não busco a Deus, eu não vou nos cultos, eu não dizimo, eu não evangelizo, eu minto, eu sou um pecador. Ainda assim, o Senhor tem um plano para a sua vida. Ontem, lá no nosso devocional, estava falando sobre arrependimento, né? Arrepende-se, tenha um coração mudado. Quando o Senhor olha para o seu coração e vê um comportamento de arrependimento, não tenha dúvida que o Senhor está trabalhando na sua vida. Mas nós precisamos tomar decisões, nós precisamos querer, porque se depender da gente, nós vamos continuar falhando, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar desanimados. Nós vamos continuar querendo chutar o balde. Não, 2022 já foi uma nhaca, eu não tenho esperança para 2023. Não, nós temos esperança sim para 2023. Cristo é a nossa esperança. Nós somos chamados para um propósito. Nós falamos aqui no final do ano, né? Crente sem propósito está em pecado. E nós temos um propósito. O propósito é de fazermos discípulos, é de glorificarmos a Deus com a nossa vida. Foi para isso que fomos chamados. Então, apesar de nós, apesar das nossas situações, Deus está cuidando de tudo. Mas eu estou doente, eu estou com câncer, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Deus está cuidando de tudo. Segunda visão, segundo lugar, a visão da escada de Jacó nos ensina sobre o relacionamento pessoal do Senhor com os assuntos da terra. Olha que coisa interessante. No Éden nós vemos a criação, nós vemos a formação de tudo, inclusive do ser humano. Por que Deus fez isso? Porque Ele também está preocupado com a sua história. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado aonde você quer chegar. E Ele quer te conduzir pelos melhores caminhos. Uau! Estou aqui me lembrando lá da travessia de Moisés no Mar Vermelho. Quantas coisas aconteceram, O povo sofreu. Olha, o povo viveu uma fartura, né, com José. De repente, o faraó morre, já esquece, o outro que vem já esquece quem é José. E de repente, aquele povo que foi tão abençoado, depois de errarem com José. Porque lembra que os seus irmãos foram lá e venderam José, queriam matar, não conseguiram matar, venderam. Aí acontece aquele, ele é preso porque a mulher lá tentou agarrar ele, a mulher de Potifar, aí ele é preso, olha os percalços que vão acontecendo, mas Deus vai direcionando e vai abençoando. Quando o povo sai do Egito, eles saem a pé por estradas tortuosas, não era pela Castelo Branco toda pavimentada bonitinha, não. Foram por estradas tortuosas, cansados depois de 430 anos de escravidão. E Deus vai conduzindo. Aí eles param lá no meio, na direção em frente ao Mar Vermelho e falam: acabou. Como que Deus teve coragem de me conduzir para cá, para morrer diante desse Mar Vermelho? Mas, queridos, Deus está te conduzindo, Deus está nos conduzindo. E se nós chegarmos diante do mar, o que vai acontecer, gente? O mar vai se abrir e você vai passar, olha, com os pés secos, aleluia! Se 2023
é um mar vermelho na sua vida, o Senhor vai abrir esse mar, e você vai passar, e você vai glorificar, como diz o Lázaro que morreu de Covid, né? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia, é isso. O Senhor está interessado na sua história, o Senhor está interessado em você. Outro ponto que nós vamos ver, né? Que a sequência dos acontecimentos após a visão da escada nos ensina que servir a Deus não significa ter uma vida fácil. Gente, a vida do cristão não é fácil. Por isso que nós oramos. Hoje eu ouvi um pastor, eu estava ouvindo o pastor Paulo Mazzoni, lá da Central, e ele fala uma coisa muito interessante. Por que que o Senhor nos permite passar por algumas lutas? Por que que o Senhor nos permite passar por algumas provas? Porque isso nos leva a orar. A maioria dos crentes, a maioria, e eu me incluo nisso, quando está tudo bem, a gente não faz campanha de gratidão, faz? Eu, pelo menos, e ele foi falando, eu falei, realmente, eu não vejo campanha da gratidão. Nós vamos fazer aqui 55 dias de jejum e oração para agradecer aquilo que o Senhor fez na minha vida. Não fazemos. Mas, na hora das lutas, a gente vai para o joelho. Claro, culto de oração é um problema em toda a igreja, né? Que é muito pouco frequentado. O crente não ora, o crente não busca. Mas tem aqueles como nós aqui, tem uma turma que ora, que busca. Então Deus nos permite passar por algumas situações para que a gente possa orar, para que a gente possa ter intimidade com Ele, para que nós possamos ter relacionamento com Ele. Senão a gente não ora. Com dinheiro no bolso a gente não ora, com saúde a gente não ora, a gente vai para a praia, sabe? A gente vai para a Disney, a gente vai para Cancún, a gente vai para qualquer lugar. Aí quando acaba, né, o filho pródigo, aí acaba, gasta tudo, desperdiça, passa o mau veneno, aí vem para a igreja. Ai, Senhor, me perdoa, me ajuda, cura meu câncer, Jesus, ou cura isso, cura aquilo. Precisamos entender e buscar o Senhor o tempo todo. Ele quer nos ensinar, por isso, as lutas. Isso também não significa que quando nós vivemos uma vida de oração, quando está tudo bem, a gente está agradecendo, isso, aquilo, nós não vamos ter problema. Também sempre teremos. Mas o importante da oração, o importante do jejum, é que isso nos leva mais perto de Deus. Ele está interessado na sua história. Outra coisa, quarto lugar, a visão da escada de Jacó nos ensina que se nós tivermos atitudes, um coração de adorador, nós podemos ter acesso ao céu, nós podemos ver o céu, nós podemos olhar para cima e enxergar o céu. Isso também nos vai lembrar de uma outra história, mas se nós quisermos, nós podemos ter, se nós quisermos não, mas se nós buscarmos, o Senhor Ele vai nos dar aquele afago, aquele, tá bom filhinho, você quer ver? Eu vou te mostrar só um pouquinho. E aí nós vamos nos maravilhar. Lembram Moisés? Senhor, quem tu és? Me mostra a tua face. Eu quero te ver. Gente, eu oro por isso. Tem um pastor, muito amigo meu, já falou assim, se Deus atender tudo que a gente ora, nós vamos para a roça. Porque imagina, nós é que queremos a presença do Senhor, queremos ver o Senhor. Só que se Ele aparecer aqui nesse lugar, nós somos consumidos, é verdade. Mas eu oro. Senhor, eu queria tanto ver a tua face. Mas eu, André, eu me agradaria só de ouvir a voz dele dizendo, como ele disse a Moisés, eu vou me esconder na fenda e você vai ver a minha bondade passar. Gente, como eu quero isso sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Sabe, ao ponto de eu ter que olhar para a Gabi, ter que olhar para o Adrielzinho, olhar para o Vitor, olhar para as nossas crianças e não conseguir enxergá-los, tamanha glória de Deus na vida deles. É isso que eu tenho orado desde a meia-noite do dia 1º aqui na nossa igreja, eu tenho orado por isso. É interessante que se nós buscarmos, eu creio que o Senhor pode mostrar um pouquinho. É diferente lá da Torre de Babel. Lembram lá depois do dilúvio? O povo foi lá, Nimrod foi e constrói, né, aquela coisa e fala, nós vamos alcançar o céu, porque nós somos demais, nós somos os bambambãs, nós vamos fazer isso e nós vamos chegar lá, e seremos famosos na terra, seremos conhecidos. Não é assim, é ao contrário.
Aqui nós vamos ver na visão de Jacó, que esta escada, ela não era de baixo para cima, mas de cima para baixo. Os anjos desciam. Olha, eu fico imaginando hoje em dia, na nossa vida, os anjos descendo, trazendo as bênçãos, levando, ele desce, os anjos descem, trazem as bênçãos do céu sobre nós, Kátia. E aí ele despeja as bênçãos sobre você, pega os seus problemas e troca. Ele troca e sobe. Ana, está aqui, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, me dá as suas buchas aqui, dá, descansa em mim. E aí a escada vai subindo, e ele chega lá no altar do Senhor, Senhor, está aqui, ouve a súplica dos seus filhos. Graça, as bênçãos estão descendo sobre a sua casa, e os seus problemas estão sendo levados ao trono do Senhor. Quando nós entendermos que o relacionamento de Deus parte dele, as bênçãos sempre vão partir dele, tudo é dele para nós. Nós precisamos apenas estarmos abertos, desejarmos, querermos. Se nós não queremos, olha, Deus tem tudo para nos dar, mas se a gente não quer, a Elaine quer lá me dar um presente, sei lá, compra um presente muito bonito. Olha, André, eu trouxe aqui para você. Eu tenho duas opções: me alegrar e falar, uau, obrigado, mesmo que você não estiver precisando, obrigado, eu queria tanto isso aqui, muito obrigado, olha, Deus abençoe. Ou então você vira e fala, Elaine, nem fala comigo, eu não quero isso daí não, eu não quero papo com você. Nós temos essas duas escolhas a serem feitas. Mas eu aqui hoje, e eu quero dizer a você, incentivar você, nós estamos aqui porque nós queremos tudo que o Senhor tiver para nos dar. Nós precisamos aprender, nós podemos ter tudo de Deus. Elaine, nós podemos ter tudo de Deus quando nós entregarmos tudo para Deus. Tudo para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, não é nem momento de oferta agora. Na verdade, eu estou falando de nos colocarmos dentro de um envelope. Se é esta a analogia que podemos fazer, é essa. Pegar um envelope gigante do seu tamanho e se coloque dentro por inteiro. Entregue tudo para Deus, que você terá tudo de Deus. Eu lembro lá do texto de Estevão, Atos 7:56, quando Estevão está sendo julgado, está sendo apedrejado pelo povo, ele olha para o céu e o que ele vê? Põe aí, Atos 7:56. Eis que vejo o Filho do Homem. Uau, gente, nós podemos ver. Estevão era um homem, pecador, tranqueira como eu e você, mas ele foi um homem cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? Ele viu o céu aberto. Queridos, nós também podemos buscar do Senhor e vivermos estas experiências, vermos os céus abertos. Nenhum empreendimento humano pode ligar a terra ao céu, mas a comunhão entre o céu e a terra é estabelecido por uma iniciativa divina, mas quando Deus se encontra em cada um dos seus filhos, um coração de adorador. Coração de adorador, não um adorador. Por quê? Porque Deus não procura adoradores, Deus procura adoração. Deus procura o conteúdo de cada adorador. Quando João diz lá que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha aí, adoradores de verdade, porque Deus está olhando não a embalagem, mas o seu coração. Por isso que apesar de nós, por isso que apesar de Jacó ser o tranqueira que foi, Deus usou esse homem, Deus usou a sua vida, e a sua descendência foi abençoada até o ponto de alcançar a nós aqui hoje, janeiro de 2023. Essas são as bênçãos do Senhor. Nós somos alcançados porque Ele nos ama, porque Ele tem interesse em nós, Ele quer saber o que está no seu coração e sentir o seu coração, o pulsar do seu coração deve desejar por Ele, desejar aquilo que Ele deseja. Relacionamento. Quando nós falamos aqui que nós precisamos evangelizar, é porque é isso que o Senhor se interessa, é com isso que Ele se importa. É com almas, é com vidas, é com indivíduos. Quando nós incentivamos a igreja a participar de um grupo de convívio, a participar de um culto de evangelismo, de um culto de oração, é porque Deus se importa com relacionamentos, Deus se importa com indivíduos. E por último lugar, quinto lugar, a visão da escada de Jacó tipifica Cristo. Em Betel, Jacó viu o eixo da ligação entre o céu e a terra, por isso
aquele lugar se chamou a porta dos céus. Betel, El-Betle, a casa de Deus. Era a cidade de luz. Diz aí que essa cidade era uma cidade muito importante para os cananeus, mas sem significância nenhuma para os demais povos, sem significância nenhuma, talvez, para o próprio Deus. Mas a partir daquele momento, Jacó entendeu que Deus estava ali, que Deus passou naquele lugar, e aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Guardem o nome de Betel, que vocês vão ver Betel por toda a história de Jerusalém. Lá em Jerusalém, lá na divisão dos reinos, antes dos reinos, Betel se tornará um lugar de adoração ao Deus eterno, ao Deus da descendência de Israel. Quando nós vermos lá a divisão dos reinos, nós vamos ver um local de adoração em Dan, outro em Betel. Betel vai ser muito falado em toda a história, porque torna-se um centro de adoração. Então nós vamos ver que Deus estava naquele lugar assim como Ele está aqui. Em Jesus nós temos o elo vivo entre Deus e o homem. Lembrando que Jesus Cristo é o mediador entre nós e Deus, né? Ele faz do seu povo aqui nesta terra a própria casa de Deus, onde o Espírito Santo habita. Olha que coisa linda. Jesus é a nossa porta para o céu. Jesus é a entrada para o céu. Ele é o caminho para a casa do Pai. Ele é o caminho. João 14,6, né? Eu sou o caminho, não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há como chegar ao Pai se não for por Jesus. Não há como ter vida se não for por Jesus. Não há como ter salvação se não for por Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso paizão, Ele é o nosso irmãozão, Ele é aquele que nos cura, que nos restaura, que nos santifica. É Ele que está aqui para nos dar um ano novo, cheio de vitória, porque Ele quer estar com você em cada dia desse ano, em cada tempo desse ano, em cada minuto, em cada decisão. Apenas coloque a sua vida diante dEle e decore esta frase, este versículo que está lá em capítulo 28, Gênesis 16, 28, 16. Verdadeiramente, Deus está aqui. Quando você entrar no seu carro para ir para a sua casa, verdadeiramente, Deus está aqui. Quando chegar lá na sua casa, verdadeiramente, Deus está aqui. Na hora que você estiver trabalhando amanhã, verdadeiramente, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. É entre nós. Deus está aqui. Amém? Curve a sua cabeça.